gente não consegue realizar os nossos projetos, né? Tantos projetos que a gente tinha imaginado em 2016 para 2017. E aí a gente fica frustrado com relação a isso. E hoje o nosso bate-papo aqui com o professor e filósofo Silvio Mota vai ser nesse sentido também, né? Professor, bom dia. Primeira pergunta é justamente isso, né? O ano está acabando, a gente fica pensando naquilo que deixou de fazer, no que poderia ter feito melhor. Qual é a sua avaliação, né, dessas pessoas que elas fazem algumas metas para um ano, mas elas não conseguem realizar os seus objetivos? Bom dia, professor. Bom dia a todos os ouvintes. Essa é uma questão bastante interessante, né? Do ponto de vista da filosofia, é uma questão até existencial. Pois né? Isso tem a ver com aquilo que a gente chama felicidade. Né? Que todas as nossas metas, tudo aquilo que a gente estabelece como objetivo de vida, no fundo, no final das contas, tem a ver com nós atingirmos isso que nós chamamos de felicidade. Nós perseguimos, né, a felicidade a nossa vida toda. Então a filosofia, ela, como conhecimento, né, que visa dar essa base para o ser humano viver melhor, a filosofia ela vai primeiro colocar um questionamento essencial, né, que é até que ponto essas metas que nós estabelecemos elas têm a ver conosco mesmos, ou seja, quem somos nós, né? Quem, em essência, quem nós somos. Então, quando nós conseguirmos responder essa pergunta, ficará muito mais fácil a gente estabelecer metas para nós, que são as metas que vão nos fazer felizes, né? No sentido de que conforme a gente for atingindo, a gente vai sendo mais feliz. O que acontece geralmente, né? Na sociedade em que a gente vive, muitas dessas metas, muitos desses objetivos, na verdade, não são metas nossas mesmas, são objetivos impostos pela própria sociedade. Então, quando nós passamos a vida buscando esses objetivos, muitas vezes a gente até os atinge, né? Depois de um certo tempo, depois de 1 ano, 10 anos ou 40 anos. Mas aí a gente chega naquele ponto em que o vazio continua dentro do ser humano, né? Então, se nós estamos atingindo metas, né, ou buscando atingi-las, não importa se a gente as atinge ou não, mas continuamos sentindo um vazio dentro de nós, isso significa que essas metas que nós estamos buscando não tem muito a ver com quem nós realmente somos. Ao contrário, quando nós estamos indo em direção àquilo que nos realiza como pessoas, como essência, pouco importa o resultado que a gente atingiu, né? A felicidade está nesse caminho que a gente percorreu, né? Os obstáculos que a gente enfrentou. Então, independente do resultado final, da quantidade de metas que nós atingimos, é a qualidade dessas metas. E isso tem a ver com quem somos. Então, se a gente não conseguir responder primeiro essa pergunta, a gente corre o risco de parecer aquela pessoa que está no deserto perseguindo uma miragem, a hora que chegar lá, minha felicidade não está aqui. Aí eu estabeleço uma nova meta e daqui 1 ano, 10 anos, minha felicidade não está aqui onde eu pensava. E a gente passa a vida inteira perseguindo uma miragem, né? Professor, bom dia. Prazer dia. Recebê-lo novamente aqui na Top. E para quem tem as suas metas, não consegue cumpri-las, mas por outro lado consegue cumprir outras metas. Talvez seja o foco, ao invés de ficar se martirizando porque não conseguiu isso, porque não conseguiu aquilo, focar naquilo que conseguiu, naquilo que deu resultado em 2017, talvez seja uma boa saída para as pessoas. Sim, é interessante a pessoa ver o que está funcionando e o que não está funcionando, né? Então, geralmente, o foco, né, é uma questão muito importante. Toda vez que a gente tem um excesso de objetivos, um excesso de metas, um excesso de focos, a mente se distrai, né, e a gente não consegue atingir nenhuma delas. Então, por isso que quando a gente está em busca de um objetivo, desde que a gente tenha essa clareza que eu comentei, né, que eu mencionei, a clareza de quem somos e do que realmente é importante para nós, o que realmente vai nos proporcionar a felicidade, então isso nos dá uma clareza de foco, ou seja, o que eu preciso atingir em primeiro lugar, né, para que lá na frente a meta seja atingida.
Porque geralmente, né, quando a gente está pensando em objetivos, que tipo de objetivos são esses, né? Será que é um objetivo profissional? Será que o nosso objetivo, a nossa meta é um relacionamento com alguém? Será que o nosso objetivo, de repente, o meu objetivo, a minha meta é ter um filho? Ou me realizar profissionalmente? Então, eu tenho que saber primeiro qual é essa meta. E uma vez sabendo qual é essa meta, aí eu tenho foco, né? Se eu não tenho clareza disso, se eu quero 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, a chance de eu conseguir qualquer uma delas é mínima, porque não há direcionamento, não há foco. Então, todas as pessoas que conseguem atingir os seus objetivos, elas têm um foco claro, né? Geralmente são poucos focos. Quando a gente tem muitos focos, muitos objetivos ao mesmo tempo, a nossa mente fica dividida, fica totalmente fracionada, nós divagamos no nosso dia a dia e quando vemos o tempo passou e a gente não atingiu nenhuma delas, né? Então, o método é importante. Agora, mais importante do que, né, o objetivo final é como nós estamos vivendo o momento, é como nós estamos nos comportando diante do que está acontecendo agora, né? Porque se a gente sempre está com a mente no futuro, nós perdemos a oportunidade de sermos felizes no momento presente, né? Então, o que nos faz pessoas realizadas, o que nos faz pessoas plenas, pessoas satisfeitas, pessoas não ansiosas, né, não doentes emocionalmente no momento, é a forma como a nossa mente se encontra nesse momento. Então, se a gente está só focado no futuro, né, sem estarmos aproveitando o que está acontecendo nesse momento, então nós estamos em apuros, porque nós nunca vamos experimentar essa felicidade, né? Assim que a gente atinge aquela meta, imediatamente a gente percebe que a felicidade não está lá, né? A felicidade, que é isso que nos move, né? Ou seja, os objetivos, as metas, na verdade, são um meio para que a gente seja feliz, né? Essa felicidade, se a gente não consegue encontrá-la dentro de nós, nós não vamos encontrar nas coisas materiais que a gente quer realizar, né? Não é no relacionamento, não é no casamento, não é na profissão, não é em nada que existe fora de nós que a gente vai conseguir encontrar essa felicidade, né? Então, talvez mais importante do que a gente se preocupar com essas metas seja se preocupar em se autoconhecer num primeiro momento para saber o que nos faz pessoas felizes, né? E professor, agora é um momento, a gente fala assim, momento de reavaliar, mas nós estamos tá quase aí, né? Dezembro está às portas e dezembro é aquela correria, né? Tem que, muita gente, quem trabalha tem que entregar projeto, tá fechando o ano, tem que fazer aquela coisa toda. Mas daqui para frente, quais as dicas que o senhor daria para as pessoas que querem ter um ano diferente, que querem atingir as suas metas? Quais, sim, os principais pontos que ela deve observar? A gente pode partir daquele ditado popular, né, que diz: se você quer resultados diferentes, então você precisa começar a agir de forma diferente. Pois é, então, a gente sabe, nós nessa altura da nossa vida, a gente já aprendeu que só boas intenções não bastam, né? Não só a gente ter a partir desse ano, eu vou parar de fumar, ou a partir desse ano eu vou mudar de emprego, ou a partir desse ano eu vou dar um jeito na minha vida, vou fazer assim, assado. Só essa boa intenção não basta. E só um parênteses, o Daniel até comentou que assim, sempre coloca umas datas, né? Por exemplo, hoje nós estamos numa quarta-feira, não, mas na segunda-feira eu faço. Sempre postega isso, quando muitas vezes ele pode fazer isso já hoje, né? Não, agora eu vou assumir esse compromisso. Sim, exatamente. Esse é um dos piores males, né, da sociedade moderna, é a postergação, né? É a gente adiar aquilo que a gente precisa fazer agora. Tem até uma frase pode falar, não tem problema, da Nike, de um comercial, né, que era ótima, que é: ontem você disse hoje. Que é mais ou menos isso, né? Sempre a gente diz amanhã, mas ontem você já disse que era hoje e tá na mesma coisa. Justamente quando não há esse foco claro, justamente quando a pessoa ainda não tem claro para ela qual é o objetivo de vida dela, ela posterga, porque aquilo que ela tem que fazer é doloroso. Então, toda vez que aquilo que você tem que fazer envolve alguma coisa muito complicada, muito dolorosa para você, você tem que reavaliar aquilo, tem que reavaliar.
O que é fácil? Né? Fácil é aquilo que você já é, né? É a sua natureza, não é? Um gato, por exemplo, ele não precisa fazer esforço nenhum para ser um gato, né? Então, ele é feliz como gato porque ele não precisa fazer esforço algum para isso, né? Então, a primeira coisa é descobrir qual é a nossa natureza, né? Qual é o nosso objetivo de vida? Qual é a razão pela qual nós estamos aqui? Se você acredita em Deus, pergunte para Deus, né? Qual é o seu objetivo aqui? Né? Tenha essa clareza, né? Se auto-questione de momento a momento, todos os dias, né? Qual é o objetivo seu aqui nesse mundo? Quem é você aqui? Né? Se você tiver essa clareza, não vai te faltar o foco, né? E não vai te faltar a gana, né? A ânsia, a vontade de fazer aquilo que tem que ser feito no momento, naquele instante em que você se encontra. Aí não vai haver mais postergação, né? A postergação ela acontece porque, nossa, eu tenho que fazer isso, mas puxa, isso é um saco eu ter que fazer isso aí, então vamos deixar eu adiar mais um pouquinho, né? Deixa eu ficar aqui. Então, falta muita clareza para nós, né? Nessa questão do autoconhecimento. Então, eu costumo dizer que quando a gente sabe o que quer, é como beber um copo de limonada quando você está com muita sede, né? Não há esforço. Você quer tanto aquilo que todo o seu ser está envolvido naquilo, né? Então, quando uma pessoa, por exemplo, sabe que a vocação dela é ser professor, por exemplo, né? Um exemplo simples que se aplica a mim, por exemplo, quando eu estou dando aula, aquilo para mim não é esforço algum, né? Eu não sinto digamos assim, nenhuma dificuldade quando eu estou ali. O tempo desaparece. Não tem aquele negócio, esse tempo não passa, que aula chata, né? Será que não termina nunca? É ao contrário, né? A gente mal vê o tempo passar e a gente não vê a hora de estar ali, né? A gente não vê a hora de poder estar desenvolvendo aquela atividade que a gente sabe que tem a ver conosco mesmo. Então, toda vez que a gente está fazendo alguma coisa que não tem a ver com a gente, né? Seja profissionalmente, seja num relacionamento, seja em qualquer âmbito da vida, aquilo envolve um nível de sofrimento muito intenso, né? E essas metas que a gente coloca, às vezes são falsas metas, né? Às vezes a gente está se colocando essas metas porque a sociedade está impondo isso, ou pela mídia, né? Ou porque lá na infância a gente ouviu alguma coisa, aquilo encalacrou ali no nosso cérebro, na nossa mente, e a gente passa às vezes a vida inteira perseguindo metas que não têm a ver com a nossa natureza, com a nossa essência, com aquilo que nós somos e com o objetivo da nossa vida. E é por isso que a gente sente o desconforto, é por isso que a gente sente o vazio, né? Porque a gente está perseguindo metas que têm a ver com o que a sociedade quer que a gente realize, com que outras pessoas, outros setores da sociedade, a cultura de massa, né, a mídia consumista quer que a gente realize, e muito pouco a gente está fazendo em prol dessa nossa essência, desse nosso objetivo. Então você pode observar que todas as pessoas que descobriram o objetivo delas na vida, elas se realizaram, né, como pessoas, mesmo que aparentemente elas estivessem fracassando. Isso não fazia com que elas desistissem das metas delas, né? Os sofrimentos, as dificuldades, para elas não pareciam ser dificuldades, sofrimentos, né? Elas conseguiram realizar e deixaram a sua marca, né, na história da humanidade. Professor, muito obrigado, viu? A gente está em cima da marca aqui do nosso tempo, né? Obrigado por atender a gente aí mais uma vez aqui. E é aquele ditado, não deixemos para amanhã o que a gente pode fazer hoje, não é mesmo? Exatamente, eu acho que esse é o lema para 2018. É isso aí. Mais uma vez, muito obrigado, tá bom? E aí que a gente consiga realizar os nossos sonhos, eu pegar minha bicicleta, que tá lá parada, e começar a andar já hoje. Lembrei que hoje não consigo. Então, mas talvez o seu eu, não é mesmo, professor? Agora talvez você o seu eu Daniel Martins, não queira entrar em forma. Então você fica nesse conflito, não é mesmo, professor? A barriguinha atrapalha, né, professor? Eu olho para ela olha para mim e falo assim,
sai daí, sai desse corpo que não te pertence, mas se você não fizer alguma coisa, não sai, né, professor? Antes de estabelecer as metas, tem que se autoconhecer, não é? Tem que se autoconhecer. Aí caminho, todas essas dúvidas, elas desaparecem. É verdade. Elas são artificiais porque a gente, na verdade, ainda não tem essa clareza. Então, uma dica é: reserve alguns momentos do seu dia para conversar com você mesmo. Ou para conversar com o seu Deus, se você acredita em Deus. Para buscar essas respostas, para buscar clareza nesses objetivos. E aí o seu dia vai fluir muito melhor, porque aí você vai saber por que você está vivendo, né? Não existe nada mais frustrante na vida de uma pessoa do que ela ir para o trabalho todos os dias, por exemplo, né? Ou mesmo que ela esteja num lazer, sem saber o que ela está fazendo ali, sem entender o objetivo daquilo, né? Sem entender o que ela está fazendo ali, por que ela está ali. Isso torna qualquer atividade, por mais empolgante que seja, muito frustrante, né? Muito, como se diz assim, monótona, né? Decepcionante, e que sempre vai nos lembrar do vazio, né, que está dentro de nós. Então, enquanto a gente não responder a essa inquietude que existe dentro de nós mesmos, não dermos essa atenção, isso vai ficar nos cutucando lá dentro. A gente pode estar no melhor parque de diversões, pode estar no melhor emprego do mundo, no melhor relacionamento, a gente vai sentir o vazio.